Olá, muita saúde, muita paz para você e alegria. Estamos no tempo da Páscoa e o evangelho de hoje é João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora eu parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque eu vos disse isto, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vulo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, onde Jesus nos faz a promessa mais preciosa depois da sua vinda, que é exatamente nos dar o Espírito Santo, o nosso defensor, aquele que vai nos defender contra o mal, aquele que vai nos defender da maldade, da mentira do diabo e nos dá a verdade que é o próprio Jesus. Veja que Jesus disse, né? É bom para vós que eu parta, e se eu não for, não virá até vós o defensor. E é esse defensor que Jesus está nos prometendo e já nos deu no nosso batismo, nos concede alimentar-nos dele na Eucaristia, no sacramento da confissão e também na própria crisma, onde saímos de aquele que recebeu o Espírito para ser o portador do Espírito, o anunciador da palavra de Deus, o anunciador da verdade, que é o próprio Jesus. E aqui nós temos algo muito importante neste evangelho, quando Jesus promete o Espírito Santo e mostra qual é a função do Espírito Santo. Diz que ele vai demonstrar ao mundo em que consistem o pecado. Ora, o pecado não é uma coisa gostosa que nos dá prazer e que Deus proibiu. Não, o pecado é aquilo que mata em nós a vida eterna. É aquilo que rouba de nós a imagem e semelhança de Deus. É aquilo que nos separa de Deus, que é amor. Nos leva ao medo, ao ódio e tudo aquilo que é fruto deste mesmo pecado. E além disso, o próprio Jesus fala que o pecado consiste em não acreditar em Jesus. O pecado consiste em acreditar nas mentiras do demônio. E qual é a mentira maior do demônio? De que é possível o homem ser feliz fora de Deus. De que basta o homem ter coisas, ter prazer, ter poder, ter fama, que ele é feliz. E não é verdade. A felicidade do homem consiste em experimentar o amor de Deus, em viver no amor de Deus, em ser capaz de amar a Deus e amar os irmãos. E a justiça, Jesus volta ao Pai, para levar ao Pai aqueles que se submeterem à vontade do Pai, como o próprio Jesus se submeteu. E depois diz a palavra, e o julgamento, nos convencer do julgamento, que o chefe deste mundo já está condenado. Por isso, não caiamos na ilusão de seguir as propostas do chefe deste mundo, que usa do dinheiro como instrumento para nos enganar, para nos fazer acreditar que basta ter coisas, ou ter poder, ou ter dinheiro, ou ter fama neste mundo para sermos felizes. Que hoje eu e você possamos dizer a Jesus: Jesus, eu preciso desse Espírito Santo, eu necessito desse Espírito Santo. Para quê? Para que eu fuja do pecado, para que eu entre na justiça de Deus, para que eu permita a justiça de Deus acontecer na minha vida. E a justiça de Deus consiste exatamente em nos dar o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, e que o mal já foi vencido. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos conceda essa graça de ter a clareza do perigo, do malefício que o pecado gera em nós. E assim sermos justos, darmos a Deus o que é de Deus e ao mundo o que é do mundo. E por sua vez, experimentar em nós a vitória de Cristo Jesus
sobre o mal. Deixar que o querer, o pensar, o agir de Jesus seja o nosso querer, o nosso pensar e o nosso agir. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você.